Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Finalmente estou voltando à ativa aqui no canal. O último semestre foi meio conturbado para mim, por isso que eu precisei deixar o YouTube um pouquinho pausado. Porém, esse ano já está tudo acertado. Esse ano vamos fazer aí vídeos quinzenais e lives também quinzenais, um alternando com o outro. Uma semana é vídeo normal aqui no canal, como esse, e outra semana será live. Espero contar com a sua audiência. Se tiver algum tema que queira ver tanto em live quanto em vídeo normal, escreve aqui nos comentários. No vídeo de hoje eu quero retomar um projeto que foi um dos últimos vídeos, que era a respeito da solda Reflow, aquela solda onde a gente põe os componentes SMD em cima da placa, com a solda em pasta, e essa placa com os componentes todos posicionados, a gente coloca em cima de uma base aquecida. Essa base aquecida vai ficar a uma temperatura maior, no ponto de fusão da solda e tudo mais, resfria, fica tudo soldado bonitinho. Essa minha estaçãozinha de solda ela foi feita bem, digamos assim, rudimentar, né? Com Arduino ali, Uno, com fiarada toda solta, os componentes tudo jogado ali em cima da mesa, mas funcionou, né? Ficou muito legal, vocês viram nos vídeos que eu fiz ano passado, ficou bem legal, deu para fazer um trabalho bacana com as placas com componentes SMD. A primeira parte desse vídeo de hoje é mostrando o retrabalho dessa estação, o que eu fiz para melhorar essa estação. Eu realmente transformei ela numa estação em uma base de madeira. E logo depois de mostrar como que ficou essa minha estação, ela, digamos assim, montada de forma mais decente, eu vou mostrar para vocês como fazer uma solda de SMD com estêncil. Então fique no vídeo aí para entender o que significa esse stencil, o que é essa ferramenta para ajudar a gente a soldar melhor os componentes SMD. Estamos iniciando esse ano com a mesma parceria com a PCBWay. A PCBWay é onde eu mando fazer as minhas placas e eu gostei muito da qualidade deles, o atendimento e rapidez no envio foram excelentes. Lá também você consegue pedir placas montadas, stencil para fazer as suas PCBs, a soldagem do PCB, consegue também pedir peças 3D, tudo isso está no link aí embaixo na descrição. Se você ainda não conhece a PCBWay, sugiro fortemente que clique aí no link e aí você vai ganhar um desconto no seu primeiro pedido. Confira rapidinho como que ficou essa minha montagem da estação de solda primeiro. E depois vamos ver um teste de uma montagem de uma placa totalmente nova, um projeto novo aqui no canal, que não vai ser o tema desse vídeo, vai ser o vídeo futuro, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a montagem dos componentes dessa placa. Muito bom, pessoal, então eu quero retomar esse ano 2023 com esse projeto, o projeto da estação Reflow. A gente fez um teste, eu tenho um vídeo mostrando um teste dessa plaquinha, depois eu fiz uma live montando esse setupzinho, fazendo um controle de temperatura dela, usando um SSR, um sensor Thermopar, que é esse fiozinho branco aqui, e também um módulozinho de relé para ligar esse ventiladorzinho para esfriar mais rapidamente. Isso tudo eu fiz com o Arduino Uno, também coloquei um botãozinho para controle e um LCD para mostrar as informações para a gente. Isso tudo agora eu vou fazer a montagem deles, todos esses componentes, nessa plaquinha de madeira. Então eles vão ficar mais ou menos distribuídos dessa forma aqui o ventiladorzinho. E eu vou trocar esse Arduino Uno por um Arduino Pro Micro, que é um carinha bem menor, da mesma capacidade, mesmas entradas e saídas. Vou colocar ele nessa plaquinha verde. Vou soldar junto o relé e também o Thermopar. Também vou colocar uma espécie de suportezinho aqui para esse LCD, para a gente ter uma informação, digamos assim, de forma visual melhor, né? O ângulo aqui de leitura melhor. E também vou fixar todos eles com alguns, digamos assim, standoffs, né? Algumas suportezinhos. E também vou colocar um pezinho nessa madeira e aí eu vou poder guardar de forma melhor todos esses componentes juntos, né? Vai ficar um equipamento só montado nessa madeirinha aqui. Não é uma montagem mais profissional, né? Possível, pode ser melhor com certeza, mas para o meu uso aqui no dia a dia vai ser muito bom, né? Eu vou tirar esse dissipador porque o SSR não precisou desse dissipador todo, ele pode ficar meio que voando aqui, vou deixar ele colocado com um suportezinho, acho que já é o suficiente, beleza? Olha aí, pessoal, então finalmente, depois de alguns dias de trabalho, muita coisa para fazer, fui gerenciando o tempo aqui, consegui terminar a minha estaçãozinha
de solda reflow. Então coloquei aqui, como eu mostrei para vocês no começo, nessa madeirinha, tem bastante coisa parafusada, tá vendo? Eu coloquei esses pezinhos aqui para deixar ela bem estável. Então agora ela tem aqui o display, ela está na mesma configuração da live que eu fiz com vocês, né? Então ela tem o display, o termopar, a base aquecida, o relé para bater o ventiladorzinho, o SSR para fazer a modulação aqui da tensão de entrega para a fonte, para a base aquecida. Aí eu tenho uma fontezinha de 12 volts, então essa fontezinha alimenta tanto o ventilador quanto o circuito. Então, diferente que eu coloquei aqui nesse circuito, como eu não estou usando o Arduino Nano, que tem um regulador interno, né, para 5 volts, eu coloquei um regulador, um 7805 aqui, com alguns capacitorzinhos, só para regular a tensão de 12 para 5 volts para o próprio Arduino, tá bom? O botão que inicia o processo é esse botãozinho aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui na tomada, ele tá... Então eu configurei ele para vir aqui com a tomada, né? Então ele é independente, eu não preciso mais de fonte, né? A própria fonte está aqui embutida no nosso projeto. Então eu vou colocar aqui na tomada, fiz uma caixinha aqui para colocar a chavinha liga e desliga. Uma única modificaçãozinha no programa foi aqui inicializando, eu troquei um pino ou outro ali no Arduino, mas é bem pouca diferença mesmo em relação ao que eu fiz na live com vocês, tá? Se eu sentir que esse aqui ficou bem legal e eu vou usar mais, eu provavelmente vou fazer uma placa, uma PCB, para colocar toda essa circuiteira, né? Provavelmente um Arduino standalone, vou procurar o chipzinho aqui do Thermopar, que é o Max 6675, o relé, o 7805, talvez até mesmo a fonte eu coloco dentro da placa, aí eu consigo dar uma limpada melhor, deixo um aspecto mais profissional para essa montagem, né? Ele não está, assim, digamos assim, naquela belezura, tá bonitinho, né? Não tá perfeito, né? Você pode ver aqui, eu soldei o fio onde vem a fonte, né? Coloquei, né, o SSR aqui com parafuso, fiz umas montagens em 3D pro display, pro fanzinho, pro ventiladorzinho, uma caixinha aqui para a chavinha, mas eu achei que ficou bom, né? Para trabalhar agora ficou melhor do que o que estava antes, né? Eu consigo guardar isso aqui no armário de forma mais fácil. Detalhe único aqui que me incomodou um pouco, mas por enquanto eu não tenho solução, é a fixação da base aquecida. Eu tinha usado cola quente com a esperança de que o pezinho não esquentasse tanto, mas na primeira vez que eu liguei, ele já esquentou e olha só, derrapou aqui a cola quente, porque provavelmente esse fio aqui e esse outro fio da própria alimentação dele estavam meio que fazendo uma força para lá e eu deixei esse mesmo, né? Então eu acho que agora ele vai ficar mais estável, não vai dar nenhum problema. Então fica assim mesmo e paciência, né? Vai ficar torto, mas pelo menos não vai ficar solto, né? Então eu acho que assim tá bom. Se eu arranjar alguma outra forma melhor de fixar essa basezinha, eu vou pensar, porque essa parte de baixo aqui não é igual essa que é parafusada, senão eu furava a madeira e parafusava, mas ela é lisa, né? É um pezinho liso aqui, então putz, a não ser que eu crie uma outra base de metal, só que eu não tenho por enquanto, né? Por exemplo, igual essa que eu usei para plaquinha, né? Tá vendo? É um espaçador de metal que eu parafusei embaixo da madeira e em cima aqui da placa. Eu acho que esse aqui é a melhor solução, só que eu não tenho espaçador dessa altura. Eu só tenho espaçador pequeno, então para ela não ia ficar legal. Eu vou tentar arranjar algum espaçador, eu acho que daí fica assim uma montagem mais decente. Beleza, pessoal? Gostaram da estação? Ficou bacana, né? Eu também achei bem legal para uma primeira estação. Óbvio que a gente vai fazer upgrades nela, né? Vou colocar, como eu comentei, colocar uma placa, fazer uma placa de controle melhor, depois talvez até trocar a base aquecida para uma mais potente, para poder chegar em temperaturas maiores. Não sei, eu vou pensar em como melhorar essa estação como um todo. Se você tiver sugestões de melhorias, escreve aí nos comentários. Mas esse vídeo, o foco não é tanto a estação, e sim como fazer um trabalho de solda utilizando stencil. Se você assistiu os vídeos aqui do canal sobre solda reflow, os links estão aqui embaixo, caso você ainda não tenha assistido. Esses vídeos eu fiz com a solda sendo aplicada com uma seringa,
né? Uma seringuinha onde eu fui colocando manualmente, pad a pad, terminal a terminal, um tantinho de solda lá em pastinha e tal. Aí depois você coloca os componentes nos seus lugares e aí depois leva ele para ser aquecido e soldado. Beleza. Qual que é o porém desse processo? Você não tem muito controle da quantidade de solda, né? E também, às vezes, a solda pode escapar um pouquinho do pad, pegar um pad um pouco vizinho ali, no caso de um CI, por exemplo. O CI tem as perninhas muito juntinhas, né? Então você pode pôr solda em excesso para 2 terminais, aí acaba soldando 2 terminais juntos. Então, esse processo ele é bem delicado nesse ponto, se você for fazer a aplicação de solda manual. Além disso, vai dar trabalho, né? Se você tiver muitas placas para fazer ou muitos componentes em uma mesma placa, vai dar trabalho, vai ficar ali com a seringa, pode ser que você esqueça de um, então é chato mesmo nesse ponto. Porém, para ajudar nesse processo existe o stencil, que é uma espécie de máscara. É esse cara aqui que eu tenho na mão, e essa plaquinha que eu fiz hoje nesse vídeo, ela está aqui no meio do stencil. Pode reparar que ele está com umas manchas aqui, porque eu dei uma limpada nele, né? Ele já foi utilizado. E aí o que acontece? Aqui, esses furinhos são os furos exatos onde estão os pads, onde precisa receber a solda. Então eu vou lá, coloco a minha PCB numa mesa, deixo ela bem alinhadinha, bem presa, né? Para eu não sofrer com movimentações digamos assim, involuntárias durante o processo. Coloco o stencil alinhadinho, né? Verifico ali a orientação da placa e do stencil, né? Conforme os pads que estão aqui aparecendo. E aí ele vai ficar todo prateado. Vocês vão ver aí no vídeo daqui a pouco. Vai ficar todo prateadinho, bonitinho. E aí sim, eu venho com uma espátula, né? Coloco um tantinho de solda em pasta aqui, venho com uma espátula e passo essa espátula por todos os furos, e ali onde tem furo fica depositada a pasta. Onde não tem furo, a pasta vem sendo puxada junto com a espátula. Simples assim, gente, é muito fácil, muito tranquilo de fazer. Óbvio que eu não acertei de primeira, vocês vão ver aí que eu tive algumas tentativas para conseguir acertar. E eu vou comentar o que eu fui errando quando vocês forem ver o vídeo agora. Então o intuito não é só mostrar esse processo sendo feito, mas também comparar. Antes dessa placa aqui com stencil, eu tinha feito uma placa com o processo manual. A mesma placa, os mesmos componentes, tudo igualzinho. Isso eu fiz justamente porque, primeiro, porque eu quero montar mais de uma placa para o meu projeto. Segundo, eu queria comparar o que é melhor. Você utilizar um stencil ou utilizar manual? Será que vale a pena o stencil? Porque ele tem um custo, né? Não é tão assim desprezível o custo. Vale a pena se você, por exemplo, tem várias placas para fazer, aí ele vai realmente, digamos assim, o seu custo vale a pena. Então eu queria entender qual que é essa sensibilidade de usar ou não o stencil. E depois de mostrar esse processo aqui sendo feito, nós vamos discutir sobre os resultados. Confira aí agora no vídeo eu fazendo esse processo do stencil numa placazinha normal e distribuindo os componentes e depois a solda sendo, digamos assim, fundida com os componentes.
Gostaram do resultado, hein, gente? Ficou muito legal. Deu para ver que a solda ficou quase perfeita mesmo. É uma exceção que a gente tem que falar aqui, é a parte do conector USB. Infelizmente o conector USB, eu não escolhi o conector certo, né? O conector era um conector que tinha que ter os terminais mais baixos. Eu me guiei ali pelos padzinhos que ele mantém na placa, né? Da carcaça do conector. Mas aí eu acabei esquecendo de conferir os terminais de sinal, né, do próprio USB na placa. Então, e aí ele ficou mais alto e aí não soldou. Então não foi culpa nem do processo, né, mas sim culpa minha por ter escolhido o conector errado. Já estou providenciando o conector certo. No processo de stencil também, acho que, se não me falha a memória, eu esqueci de soldar um resistor, né? Então, putz, que sacanagem essa minha, né? Esqueci de colocar um resistor e um outro capacitor eu coloquei ele ali em cima da hora, ainda deu tempo de soldar. Mas isso não invalida a nossa análise no geral, porque é um simples resistor. Por quê? Eu queria ver de verdade eram os componentes mais apertados, né? Os CIzinhos bem pequenos, e depois o ESP32 também, se ele ficava com solda sobrando ou não e tudo mais. E deu para ver que a solda ficou muito boa, muito uniforme, perfeito. Né? Durante o processo da aplicação da pasta, vocês viram que eu tentei 3 vezes antes, até a quarta vez que eu realmente acertei. Nessas outras 3 tentativas, a pasta ficava vazando, o stencil não estava bem aplicado ali, bem pressionado em cima da PCB, e aí ficava vazando, e aí eu achava que isso ia ser um problema. Na quarta tentativa ficou um pouquinho ainda, mas esse pouquinho não influenciou em solda demais nos terminais para os componentes, ficou muito bom. Então, essa aplicação do stencil, na minha opinião, ficou excelente, porque ele regulou certinho a quantidade de solda, e mesmo quando tinha algumas soldas, algumas pastas em solda ali, digamos assim, tocando um terminal no outro, elas não ficaram juntas depois que derreteu. Porque parece que quando derrete ela dá uma enxugada, né? Ela fica tudo mais junta, condensada, e aí os terminais ficaram livres um do outro. Eu achei o resultado excelente. Resumindo então, se você tem uma placa com muitos componentes, ou se você vai fazer muitas placas, e se você quer agilizar o seu processo, o stencil vale muito a pena. Como eu já disse, a PCBWay é quem está ajudando nesse vídeo. Aqui na descrição embaixo tem um link para a PCBWay, onde você vai conseguir fazer o seu pedido de um stencil das suas placas, das suas montagens, se quiser, peças 3D e tudo mais, mas ali você vai pedir, se você precisar, um stencil para montar de forma mais rápida e fácil as suas PCBs com componentes SMD. Esse era o intuito desse vídeo, mostrar para vocês essa comparação. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.